Você já perguntou para si mesmo, em algum momento da sua vida, algo nessa direção? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que as coisas não dão certo? Por que tudo tem de ser tão difícil? Por que todas as coisas têm de ser objeto de tanta luta, tanta dificuldade? Talvez você tenha dito isso num tom de reclamação diante de Deus, de desabafo. Talvez você tenha dito isso querendo agarrar-se numa ponta de esperança ao fazer esse desabafo, que as coisas venham a mudar na sua vida. Não sei em que tom você disse isso, mas esse tipo de questionamento não é incomum em alguma fase da vida, em algum momento da vida, e talvez esse seja o seu momento. E esse questionamento pode desdobrar-se em outros questionamentos que, na verdade, estão na base, estão na origem desse questionamento mais amplo. Por exemplo, quando é que eu vou conseguir fechar aquele contrato na minha empresa? Quando é que eu conseguirei aquela promoção? Quando eu vou deixar de ser preterido? Quando é que vai chegar a minha vez, o meu momento? Quando vou sair desse sufoco financeiro? Ou deixando esse lado da vida? Olhando para o outro, quando é que a minha saúde vai melhorar? Quando é que as visitas ao médico serão menos frequentes? Ou, indo para outra área da vida, quando é que vou encontrar a pessoa certa? Ou, quando os meus filhos se encaminharão? Quando é que deixarão de ser preocupação? Quando é que esses problemas familiares chegarão ao fim na minha vida? São muitas as questões e expectativas que podem estar na origem desse sentimento que aquilo que deveria ou poderia estar resolvido, que poderia ocorrer de modo positivo na minha vida, não está ocorrendo, não está resolvido, e não há sinais no horizonte que isso vá se resolver num curto prazo na minha vida. Como lidar com isso? Como lidar com isso? Como lidar com essa espera, com essas coisas que nós esperamos, mas que não chegaram ainda na nossa vida? O que é que isso tem a ver com a oração? Se você acredita que a oração é uma conversa com Deus, uma conversa a respeito das nossas alegrias, mas também das nossas tristezas, das nossas esperanças, assim como das nossas frustrações, dos nossos risos, assim como das nossas lágrimas, se você acredita nisso, posso dizer-lhe que é possível aprender muito com Jesus nesse contexto que mencionei na nossa introdução. Pois um dos focos do ministério de Jesus foi ensinar os seus discípulos a orar. Jesus ofereceu o modelo, a oração do Pai Nosso, mas além disso, Jesus ensinou os discípulos que eles deveriam, ou seja, nós que somos discípulos de Jesus, deveríamos insistir nas nossas orações. Ele fez isso, por exemplo, quando disse no Sermão da Montanha: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Esse é um ensino sobre a insistência nas nossas orações. E embora Jesus tenha condenado, e nós vimos isso na semana passada, embora ele tenha condenado as vãs repetições, ou seja, a oração irrefletida, a oração mecânica, a oração com propósitos de manipulação, embora ele tenha repelido esse tipo de abordagem na oração,
Jesus incentivou a persistência, ele incentivou a perseverança na oração. A parábola que nós examinamos hoje é exatamente uma parábola sobre a persistência, sobre a perseverança, sobre a insistência na oração, a não desistência nas nossas orações. Veja comigo o que diz o primeiro versículo do texto que nós lemos, está na projeção. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Kenneth Bailey foi um pastor presbiteriano que atuou por mais de 20 anos no Líbano. E ele tornou-se uma espécie de especialista na cultura oriental, nos costumes orientais. Isso lhe deu capacidade para um entendimento mais profundo de aspectos culturais mencionados nas parábolas de Jesus. Ele escreveu um belíssimo estudo sobre o aspecto literário das parábolas de Jesus. E, a partir de um relato de um viajante no século XIX sobre como funcionavam os tribunais antigos no Oriente, ele elaborou a seguinte descrição para que nós entendamos o contexto dessa parábola que foi dita por Jesus. Ele diz: imagine, de um lado, num pequeno povoado, numa cidadezinha qualquer do Oriente, você tem a prisão. Na prisão, muita gente. Nessa prisão, as pessoas colocam o braço para fora das grades e clamam por esmolas, clamam por algum tipo de ajuda. Não muito distante da prisão, talvez no outro lado, ali se ergue o tribunal, ali se ergue a corte de justiça, e lá está o juiz, num grande salão. Mas, diferentemente dos nossos tribunais, ele não está assentado numa cadeira, numa escrivania, mas ele está reclinado em almofadas, cercado por auxiliares. As pessoas se aglomeram dentro daquele grande salão e todas falam ao mesmo tempo, cada uma buscando ser ouvida pelo juiz, e para que tenham a causa, ou cada uma delas, para que tenha a sua causa julgada pelo juiz. Mas, diz ele, há um detalhe: os litigantes mais espertos não gritam, eles procuram os secretários, os auxiliares do juiz, e falam bem baixinho com os auxiliares, e passam às mãos dos auxiliares valores, propina, dinheiro. Esses auxiliares, depois que estão satisfeitos com a quantia que receberam, vão até o juiz e sussurram bem baixinho no ouvido do juiz a causa, o nome daquele que deve ser favorecido. Então o juiz chama essa pessoa, chama a outra parte, dá a sentença para que aquele que ofereceu a maior quantia seja então o vencedor. Os demais continuam ali clamando, os demais continuam ali gritando. E não era incomum que entre esses que gritavam estivessem, por exemplo, viúvas. E ele cita o caso concreto de uma viúva cujo filho foi recrutado obrigatoriamente para o exército. Ela não conseguia cultivar a pequena propriedade rural, estava sendo cobrada pelos fiscais, devia uma quantia grande de impostos, mas não tinha como pagar porque não conseguia cultivar a propriedade. E essa viúva continuava gritando mesmo depois do término do expediente. Então o juiz a chama, ouve a sua história por conta da sua persistência e acaba concedendo a isenção do pagamento dos impostos e que ela continue como proprietária das suas terras. Diz ele, a parábola contada por Jesus tem esse ambiente, esse tipo de cena que era muito comum no Oriente Antigo. Uma parábola de uma viúva sozinha, desesperada, que recorre ao juiz
para resolver um problema. Não tinha dinheiro para suborná-lo, não tinha recursos outros para influenciá-lo. O juiz, não por bondade, não porque temesse a Deus, mas porque não aguentava mais os clamores daquela viúva, resolve então atendê-lo. Trata-se de uma das muitas parábolas de Jesus, nas quais ele ensina por meio do contraste, ou seja, ensina por meio da diferença. Isso fica evidente ao final da parábola, quando ele diz: se um juiz iníquo, se um juiz corrupto, se um juiz insensível atende uma pessoa por conta da sua insistência, porque se sente incomodado pela insistência, será que Deus, o Pai amoroso, o Pai generoso, misericordioso, não vai ouvir os clamores dos seus filhos, aqueles que clamam dia e noite na presença dEle? Por acaso Ele haverá de não respondê-los? A resposta de Jesus ao final é: não faz o menor sentido você imaginar que Deus, o Deus amoroso, não atenda os seus filhos. Ao ler esta parábola, entretanto, eu me pergunto, e talvez essa seja também a sua pergunta: mas se Deus é misericordioso, se Deus é bondoso, se Ele é atencioso, por que Ele espera que eu seja persistente na oração? Afinal, por que é que Deus atribui tanta importância à insistência nas nossas orações? Se para nós que somos humanos, às vezes é entediante ouvir as mesmas coisas, será que Deus não fica entediado, cansado com os nossos pedidos? Porque não basta uma única vez, um único pedido, uma única oração para que o assunto seja encerrado? Porque Deus espera que nós sejamos persistentes na oração? Será que Deus é um Deus sádico? Ele deseja que os seus filhos fiquem aqui mencionando inúmeras vezes, milhares e milhares de vezes os seus pedidos, implorando que Ele responda às nossas necessidades? Sabemos que Deus não é sádico, Ele é um Pai amoroso, portanto essa resposta não faz sentido. Portanto, nós precisamos ir numa outra direção. E essa outra direção parece ser a seguinte: além daquilo que nós pedimos, ou seja, aquilo que você quer, aquilo que é objeto da sua oração, aquilo que você deseja obter, deve haver, na prática constante da oração, benefícios que são intrínsecos à oração, que não dizem respeito necessariamente a se obter aquilo que nós desejamos, mas que a perseverança na oração nos traz esses benefícios, faz com que nós experimentemos esses benefícios. Quais são esses benefícios da oração perseverante? O que é que nós obtemos ao perseverarmos nas nossas orações? Em primeiro lugar, a remoção dos fardos que nós carregamos. É difícil, é muito difícil carregar alguns fardos, fazê-lo sozinho, mas o ato de orar, o ato de curvar-se, seja literalmente, mas principalmente curvar-se espiritualmente diante de Deus em oração, faz com que nós dividamos, com que nós entreguemos diante de Deus os nossos fardos. Quando eu abro em oração a minha alma diante de Deus, eu estou reconhecendo que Ele pode lidar com esse peso que eu carrego muito melhor do que eu consigo fazer. O orgulhoso Pedro, sempre pronto a falar, sempre pronto a agir, ao final da sua vida ele havia aprendido a dividir seus fardos com Deus, pois foi ele quem escreveu o que nós lemos aí na tela. Ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda
a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós escolhemos se nós andaremos na vida curvados, estressados, exaustos, carregando os nossos fardos sozinhos, ou se nós levaremos isso à presença de Deus e deixaremos em oração sob os cuidados de Deus. Jesus quis que nós orássemos perseverantemente para que nós pudéssemos usufruir do benefício desse recurso, de ter o auxílio de Deus removendo os fardos que nós carregamos. Portanto, a oração, ela remove o fardo da ansiedade, ela remove o fardo da preocupação, ela remove o fardo do medo que muitas vezes nos oprime, da culpa e qualquer outro fardo que esteja pesando sobre a sua vida, sobre a sua alma. Mas há um segundo benefício da oração perseverante, da oração que não desanima. É o ajuste da perspectiva, é o ajuste do nosso olhar diante da realidade. Quando você começa a orar todos os dias pela solução de um grande problema, com o passar do tempo, aquele problema adquire a sua verdadeira perspectiva. Um problema. E o seu olhar gradualmente vai se voltando para Deus e Deus passa a ser visto, revela-se como Ele realmente é, o grande Deus, diante dos nossos problemas, frente aos problemas que nós levamos a Ele. Não foi o problema que diminuiu, Deus ocupou mais espaço na sua vida, Deus ocupou o lugar que Ele deveria sempre ocupar na minha vida e na sua vida por meio da oração. Se olharmos para os problemas apenas, eles parecerão cada vez maiores, se agigantarão a cada dia, a cada semana, a cada mês na nossa vida, mas se nós nos voltarmos para Deus em oração, os problemas não vão desaparecer num passe de mágica, mas eles estarão e ficarão no lugar onde devem estar e terão o tamanho que de fato eles têm. Você se lembra da história de Neemias? Neemias ficou exilado na Pérsia, recebeu notícias que aqueles que estavam em Jerusalém estavam vivendo em grande miséria, em grande sofrimento. Condoído com isso, ele retornou para Jerusalém, depois de obter a permissão do rei da Pérsia, retornou para Jerusalém e lá ele empreendeu uma série de reformas para produzir melhorias na vida do povo que havia ficado em Jerusalém. Liderou inúmeras reformas e uma das primeiras que ele liderou foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. E diante da conclamação para reconstruir os muros de Jerusalém, ele obteve uma rápida adesão. E eles começaram esse trabalho animados, até que surgiram as primeiras oposições, até que apareceram as primeiras dificuldades. Veja na tela como essa cena, esse momento é descrito. O texto está em Neemias, capítulo 4, versículo de número 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Eles haviam chegado na metade, mas quando chegaram na metade, surgiram as oposições, os inimigos. Eles já estavam cansados do trabalho que havia sido iniciado, e eles começaram a olhar para os escombros, para tudo que havia ainda por ser feito. Toda iniciativa, toda obra começa animada. Os primeiros dias não são os dias mais difíceis. Há ânimo, há força, há entusiasmo, mas à medida que a obra avança, avança também o cansaço. E há sempre aquele ponto crítico em que é fácil desanimar, é fácil desistir. E eles haviam chegado a esse ponto, haviam chegado a esse momento. Chega o cansaço, aparecem os problemas e você se pergunta:
por que mesmo que eu comecei isso? Por que eu comecei isso? Veja qual foi a resposta de Neemias quando eles chegaram nesse limiar crítico. O texto está na tela. Ele se dirigiu ao povo dizendo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Ele havia posicionado estrategicamente as famílias e dirige a elas então esta palavra: lembrai-vos do Senhor, grande e temível. A oração perseverante, ela corrige o nosso olhar diante dos problemas, porque por meio dela nós fazemos duas coisas importantíssimas. Nós olhamos para Deus, olhamos para o Deus grande, para o Deus temível, para o Deus misericordioso, e nós nos lembramos pelo que e por quem nós estamos lutando. Nós lembramos o que nós amamos e quem nós amamos, e essa é a razão da nossa oração, é a razão da nossa perseverança, é a razão da nossa batalha em oração. Esse é o segundo benefício da oração. Ela ajusta a nossa perspectiva, ajusta o nosso olhar. Mas há um terceiro benefício. A oração produz uma mudança interior. Ela nos muda, ela molda o nosso caráter. Veja o que escreveu Philip Yancey sobre isso. O texto está na projeção. O verdadeiro valor da oração persistente não reside no fato de que conseguimos o que queremos, quanto na constatação de que nos tornamos a pessoa que devemos ser. Pense comigo, por que Deus faz questão que nós perseveremos na nossa oração, se muitos dos nossos pedidos não obterão a resposta desejada? Ou seja, nós pediremos e não obteremos aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Por que é que Deus quer então que nós insistamos nas nossas orações? A razão é a seguinte: porque perseverando na oração, nós poderemos, na verdade, só teremos condições de agradecer a Deus por não termos obtido aquilo que nós pedimos, se continuarmos perseverando na oração. Ou seja, Deus nos dará tal compreensão da vontade dEle que nós entenderemos que nós fomos abençoados porque Deus não respondeu aquela oração do jeito que nós queríamos que Ele a respondesse. Isso só se obtém por meio da perseverança. A perseverança em oração, ela nos dá condições de reconhecer que Deus nos abençoa. Naquelas orações que Ele diz sim e responde nos termos que nós havíamos pedido a Ele, aquilo que o nosso coração desejava, mas nós também somos abençoados quando Deus nos diz não e não responde aquilo que nós pedimos para Ele. A oração perseverante produz comunhão para que haja compreensão que a bênção de Deus também se manifesta quando Ele diz não para nós. Quando oramos com persistência, gradualmente nós percebemos que Deus também tem insistido conosco. Quando nós batemos, insistimos em oração, nós vamos percebendo que Deus também está batendo a porta do nosso coração para que ouçamos a voz dEle e para que compreendamos aquilo que Ele deseja para a nossa vida. É dessa forma que Deus vai moldando o nosso caráter, vai trabalhando a nossa personalidade. A oração perseverante é o principal instrumento para Deus remodelar a sua vida. Para que Deus possa, como escultor, esculpir o mármore que há na sua vida, para que Ele possa retocar as cores como um artista, ou como um escritor, para que Ele possa editar as palavras, reconstruir os parágrafos que formam
a sua vida, que formam a sua história. Esse trabalho é um trabalho que não tem fim. Ele continuará até a nossa morte. Ou seja, Deus continuará moldando a nossa vida, o nosso caráter. Mas encerro a nossa meditação retomando uma outra questão muito importante. Ela está na projeção e é a seguinte: o que sustenta a perseverança na oração? Talvez essa seja a sua questão. Eu sei que a oração é importante, o problema é que eu não consigo perseverar em oração. Então, o que é que sustenta uma vida perseverante de oração? Veja o que disse Jesus ao final do texto que nós lemos. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A questão central para a perseverança na oração é a fé. A fé sustenta a vida de oração. A fé é fundamental para que perseveremos em oração, mas a fé, ela não é um sentimento. A fé tampouco é uma mera informação. A fé não pode ser reduzida também a uma teoria. É verdade que a fé envolve sentimento, envolve emoção. A fé envolve informação também, afinal de contas, nós nutrimos a nossa fé por aquilo que foi revelado na forma de conhecimento, na palavra de Deus. Então, a nossa fé é uma fé informada, não deve ser uma fé ignorante, uma fé supersticiosa. Mas a fé não se resume a sentimento, a fé não se resume também a informação. Pode haver sentimento, pode haver informação, há um aspecto cognitivo na fé, sim, é verdade, mas a fé, na sua essência, a fé é basicamente uma atitude. A fé é uma tomada de posição. A fé é assumir um lugar na vida, um lugar diante de Deus e diante dos fatos que nos movem à oração. Alguns exemplos. A fé é o passo de Abraão rumo à terra prometida. A fé é o sopro nas trombetas diante da muralha ou das muralhas de Jericó. A fé é aquela pedra que foi escolhida por Davi e colocada na funda diante do gigante Golias. A fé é o cajado nas mãos de Moisés diante do Mar Vermelho, que precisa se abrir. Mas não pense você, pelos exemplos que eu mencionei, exemplos das Escrituras, não pense você que a fé é vitória nesse sentido triunfalista. A fé não é vitória nesse sentido simplista, triunfalista. A síntese da atitude mais elevada da fé exercitada na oração, saiu dos lábios do próprio Cristo, no momento mais intenso de oração, registrado nos Evangelhos, quando ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Não há momento e não há exercício mais elevado de oração do que esse do Filho de Deus. Quais são as suas lutas? Quais são as suas esperas? Quais são os seus questionamentos hoje? Quais são os anseios da sua alma diante de Deus? Em que e por que você tem sido desafiado a perseverar em oração? Leve isso em oração diante de Deus. Faça isso exercitando a sua fé. Assuma essa posição
de curvar-se diante de Deus de modo perseverante em oração, sabendo que você fala com o seu Pai Celestial, mas faça isso com fé. Ore com fé, ore com confiança, ore com a entrega que você é chamado a fazer diante de Deus nesse dia. Que Deus o abençoe com perseverança, que você ore sempre sem desanimar. Amém.